Nós vamos fazer uma pequena leitura da introdução ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, citando o Evangelho de Mateus, uns trechos do capítulo 5, que é a narrativa que faz Mateus do Sermão da Montanha, onde Jesus diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. São versos que estão contidos no Sermão do Monte. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão já merecerá ser condenado pelo julgamento. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência, condenando, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. É evidente que nas situações descritas, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque as palavras, ou até mesmo o pensamento, a má intenção contra o outro, pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofende é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve se estabelecer nas relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Que toda forma de sentimento contrário à caridade e à benevolência alimenta o ódio, o rancor, enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Nós vamos... Tem algum trecho que você quer que eu faça? Continue a leitura? Pode. Então nós vamos deixar esse trecho do Sermão da Montanha, do Cristo nos chamando à afabilidade, à doçura, à mansidão, à cortesia, à fraternidade na convivência com todos, à nossa reflexão, e vamos recolher por um momento os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a este ambiente de paz e de oração. E no pensamento voltado para o nosso querido Divino Mestre Jesus, dizer-lhe: obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pela bênção da vida, pela oportunidade da existência na carne, neste momento, nesses momentos tão decisivos na história da humanidade, e nós aqui presentes nesse palco de lutas, da convivência, nesse laboratório divino e sagrado da experiência humana. Obrigado, Senhor, por nos proteger, por nos abençoar, por nos proporcionar a cada dia, a cada nova convivência, a cada passo, a cada detalhe da nossa existência, as oportunidades absolutamente necessárias e oportunas às nossas necessidades, aos nossos desafios, ao nosso programa, àquilo que nós precisamos e
podemos para o nosso crescimento. Porque nós precisamos de muita coisa, mas nós não podemos tudo ao mesmo tempo. Senão nós sofreríamos muito. Mas o Senhor, que é generoso e misericordioso, nos diz: não coloco o fardo mais pesado que seus ombros possa carregar. Obrigado, Senhor, então, inclusive pela paciência tamanha que tem tido conosco, por conhecer as nossas fraquezas, mas permitir que nós vamos aos poucos, suavemente, levando o nosso coração e a nossa mente a cada dia um pouquinho mais próximo de Ti, embora o Senhor esteja absolutamente junto e ligado conosco todos os nossos dias, todos os nossos momentos. Obrigado, Senhor, por nos conduzir de acordo com o que nós necessitamos. Lembrando Maria Dolores, eu quero agradecer, Senhor, inclusive pelos nãos, inclusive pelas coisas que o Senhor deixa de fazer o que nós queremos, porque muitas vezes, espíritos imaturos que ainda somos, nos comportamos como crianças caprichosas que queremos mais do que devemos, mais do que podemos. Obrigado, Senhor, enfim, por ser a luz do nosso mundo, por nos trazer à terra tudo o que necessitamos. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco agora, neste momento, presente no nosso coração, na nossa mente, nos trazendo o seu afeto, a sua paz e a sua bênção. Eu quero pedir que o Senhor abençoe especialmente nossa querida irmã Doroteia, que nos visita essa noite e traz a palavra do esclarecimento a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Nós nos emocionamos porque a prece, com certeza intuído, porque ele não sabe o que eu vou falar, seria quase que um resumo do que nós vamos falar nessa noite, nos trazendo, antes das informações, já o conforto e o consolo, porque nós vamos falar, está funcionando, sobre expiações coletivas. Expiações coletivas, um termo espírita, e se porventura alguém esteja vindo pela primeira vez à casa espírita, poderíamos dizer expurgo coletivo, ou até desencarnações coletivas, como tivemos aí, não vamos falar especificamente, né, na minha terra, no Rio Grande do Sul, com aqueles jovens todos reunidos em Santa Maria, naquela boate. Então, a doutrina espírita, ela nos dá condições de compreender os porquês, nos dando muito consolo. E nós que estamos nos aproximando aí do mês de abril, onde nós comemoramos aí a edição do Livro dos Espíritos, essa notável obra, ou melhor, a mais notável obra que já se escreveu a respeito de espiritualismo na Terra. O Livro dos Espíritos representa a doutrina espírita. E esses enunciados trazidos pelos imortais para o nosso aprendizado aqui na Terra, nós não sabemos o que mais nos emociona nessa grande obra, se as perguntas inteligentes do codificador ou as respostas que vieram pelos imortais trazidas em luz. Então, nós vamos relembrar aqui duas perguntas que fica a cargo de estudo depois, que eu não vou lê-las, que é a pergunta 526 e 527 do Livro dos Espíritos, que é mais ou menos o seguinte: será que eu vou passar debaixo daquela marquise porque ela vai cair? Ou será que a marquise vai cair porque eu por ali vou passar? E conforme nós vamos estudando a doutrina e vendo a resposta dos espíritos, nós vamos perceber que o Criador jamais iria criar um raio, por exemplo, para matar um indivíduo. Do mesmo modo, então, que cada um de nós tem uma necessidade expiatória, como muito bem foi colocado na prece, cada um, quando chega na Terra, tem a sua necessidade para
a evolução, assim também no momento da desencarnação. Nós desencarnamos segundo a lei do mérito, das mais diversas formas, ou seja, das mais estranhas às mais sutis. Aqueles que dormem e de repente têm um infarto e não mais acordam no corpo físico, até aqueles que são tomados por explosões. Aí a minha cola. Nas suas necessidades expiatórias. Então, até aqueles que desencarnam por acidentes graves, na pauta das suas necessidades expiatórias e provacionais. Então, quando nós lemos essas perguntas de Allan Kardec, na realidade elas vão servir de introdução, para que mais tarde ele dirija novamente aos espíritos uma nova pergunta, mas agora refletindo de uma outra maneira, que nós aqui reunidos podemos compreender perfeitamente a desencarnação de duas criaturas ao mesmo tempo. Então está eu e o meu excelentíssimo esposo aqui presentes, vamos retornar a Londrina e de repente sofremos um acidente e desencarnamos os dois. A doutrina espírita tem aparelhamento para nos explicar esses fenômenos, mas o que muitas vezes para nós é difícil de entender é como pode se dar a morte de grande número de criaturas ao mesmo tempo. As mortes coletivas, como nós vimos este ano em Santa Maria, onde são tragadas no mesmo evento, lá eram mais jovens, né? Mas outros eventos que nós vemos que são tragadas criaturas das mais variadas. Por exemplo, num acidente ou numa queda de um avião, nós temos aí desde adultos, crianças, homens dignos, homens não tão dignos, no mesmo acidente, na mesma ocorrência. Como se pode entender semelhantes situações? E agora, quem vem explicar para Allan Kardec e para nós todos, essas indagações é o espírito de Clélia de Plantier, numa outra obra que foi publicada depois da sua desencarnação, obras póstumas. Lá nós vamos encontrar o questionamento como expiações coletivas, e nessa mensagem, então, Clélia vai informar que na Terra nós cometemos muitos desatinos, como indivíduos, e como indivíduos é da lei que retornamos para resgatar. Mas nós não cometemos apenas desatinos como indivíduos, nós também cometemos desatinos na família, na sociedade. De acordo então com o nosso erro, nós vamos resgatar de acordo com os erros que tenhamos cometidos. Então, se alguém cometeu desatino contra si mesmo, um exemplo, pegar o meu exemplo, né? Comer demais, senão a gente fica falando só dos outros. Ou o uso de álcool, ou as drogas, né? Destrói aí, ou com o fumo, o tabagismo, o corpo. O que o indivíduo está fazendo com isso? Queimando fluido de vida, fluido vital, que lhe daria mais tempo, mais longevidade, mais tempo no corpo físico. Então, esses indivíduos, quando chega a hora de retornar, retornam e chegam na pátria espiritual como suicidas indiretos ou inconscientes, como aconteceu, e quem não leu o livro viu o filme, com certeza, nosso lar lá, André Luiz, ouvindo, né? Mas eu não desencarnei por suicídio, porque nós sabemos estava ele ali com aquela doença, mas ele então ouve essas acusações. São suicidas indiretos ou involuntários. Então, quando esses indivíduos também reencarnam, recebem novamente no corpo físico as marcas das lesões que provocaram aonde? No seu campo vibratório. Então, nós que aprendemos aí que o corpo físico é formado pelas linhas de força, tanto que nós tomamos o passe para realinhá-los, para equilibrá-lo, na criança temos então essas linhas também. O perispírito, esse elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, contém essas linhas de força. E tem a vibração adulterada, quando nós então, no passado, transgredimos a lei. O que acontece? Na hora de formar o novo corpo físico, as células vão se reestruturar. Em cima do que? Daquele campo magnético desarranjado. E é por causa disso, então, que o novo corpo vai sair como desarranjado.
Encontramos crianças, então, desde cedo, que são portadoras de asma, de bronquite, identificando o tabagista de ontem. Quem já não ouviu falar ou na família ou próximo, alguém dizer o seguinte: mas o meu avô, ele está com 80 e lá, bolinha, 85 anos, fumou a vida inteira e não tem nada. E a doutrina espírita vem nos explicar por que aquele serzinho aparentemente tão inocente no nosso berço, aí está vítima, entre aspas, da asma ou da bronquite. Então, crianças que têm lesões neurológicas, das mais simples até as mais graves, identificando os que fizeram uso dos alcoólicos, das drogas e assim por diante. E aí nós vamos ter os males, as síndromes, indicando que fizeram mau uso da própria estrutura neurológica, do próprio corpo físico. E hoje, então, respondem com o sofrimento que atinge a quem? A eles diretamente. Então, o uso indevido de alimento, vamos poder renascer aí com problemas gástricos, úlceras intestinais. Então, aquele erro que nós cometemos contra nós mesmos, nós voltamos para dar conta do corpo que nós desarranjamos, não do outro. Mas nós temos um outro exemplo. Não tem aqueles que cuidam muito bem da sua alimentação, do seu corpo físico, vão para a academia, dormem, cuidam também na lei lá certinha do trabalho do repouso. Então esse também está aí, mas está cuidando do seu corpo físico. Só que de repente ele comete um outro desatino contra a família. Um exemplo bem simples, bem pequenininho, mas que serve para nós. De repente ele é grosseiro, agride a mãe com palavras: você sabe que eu não como isso, ou por que colocou muito alho, muita cebola, ou sei lá, muito sal. Agride a mãe ou a esposa com palavras. Esse indivíduo não contraiu um débito também? Sim. Mas agora o débito não é mais com o seu corpo físico, afinal de contas, ele come, faz as dietas balanceadas, equilibradas, ele malha e ele tem o repouso adequado. Mas ele contraiu um débito agora com a estrutura familiar. E aí nós vamos ter aquela criança que também, pela lei do retorno, desencarna e reencarna. E então reencarna como? Com o corpo perfeito, porque cuidou, tem méritos para isso. E é aquela criança linda, mas que nós vamos lá para a internet, né, não é? Ou na televisão mesmo, vai lá na televisão e tem aquela notícia que nos choca. A mãe atirou no latão de lixo, no mar, renegou no berço, fugiu da responsabilidade. Ou é uma mãe indiferente, ausente. Então, o que precisa aquela criatura que está naquele corpinho de bebê? É resgatar o maltrato com a família. Então, nós vamos encontrar na sociedade aqueles que reclamam: nossa, mas a minha mãe, o meu pai, vêm até a casa espírita, nos procuram os atendimentos fraternos e reclamam da atenção que não tem dos seus pais, dos seus irmãos. E nós, com todo o conhecimento que nós temos, nós ainda acabamos julgando, né, sem nos dar conta de que os espíritos responderam a Allan Kardec que Deus é justo e que cada qual nasce na família que merece, tem os pais que merece. E assim nós vamos identificar que aquele indivíduo que está ali na nossa frente, quase um santo hoje, né, recebendo o opróbrio da família, porque tem débitos morais como indivíduo em relação à família. Mas, outro exemplo que Clélia nos dá: digamos que o indivíduo cuida bem do seu corpo, da sua família, mas usurpa da sociedade. Não vou nem falar dos políticos. Um comerciante, vou puxar para o meu lado. Um comerciante, de repente vai lá, 1 quilo, põe 800 gramas, né? Achando que está sendo esperto. Ou aqueles que roubam realmente do povo para ir para a Europa, para o exterior, para comprar joias, carros, enfim, ter a conta recheada, não sei o que mais, ignorando a lei de evolução, da qual nenhum de nós escapa, a lei de causa e efeito. E aí nós vamos encontrar alguém desencarnando e reencarnando, já nesse quadro, nascendo perfeito, porque cuidou da alimentação, cuidou do corpo físico. Uma família perfeita, porque ele não maltratou a família, então ele tem méritos para reencarnar numa estrutura onde todos o dão atenção. Mas a sociedade não dá oportunidade.
E é aqueles pais, então, que falam: eu não entendo. O meu filho estudou nas melhores escolas, fez curso de língua de pós-graduação, agora é pós-doutorado já, né? Então fez todos os cursos e não consegue uma colocação na sua área, como se ele, indivíduo, emitisse uma energia que bloqueasse as portas. Nós, erradamente, aí fora, na linguagem popular, falamos: meus caminhos estão fechados. Então é energia, o Espiritismo explica, que essa criatura emite, e depois os pais não conseguem compreender a sociedade contra a qual ele agiu, devolvendo a ele, com as portas fechadas, o que ele, a sociedade, deve. Então, tudo isso que o nosso irmão também colocou na prece inicial, também veio por Chico Xavier, o espírito Castro Alves, pelas abençoadas mãos de Chico, nos dizer que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, que nos manda renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Depois que tivemos nos dado conta dos nossos erros humanos, então tudo que nós semearmos hoje, colheremos. Foi o próprio Cristo que nos disse: a sementeira é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, depois que nós acionamos essa roda do livre-arbítrio, nós vamos determinando o karma, o que nós deveremos experimentar mais dia, menos dia. E o Espírito, então, Clélia de Plantier, vai nos apresentando esses quadros. O indivíduo que erra contra si, ele resgata no seu próprio corpo, na sua própria mente. Aqueles que erram contra a família, vem depois com um lar desestruturado. Mas nós também temos aqueles que erram com o apoio da família. Nós que somos hábeis em julgar, né, às vezes olhamos: lá naquela casa todos usam drogas, ou lá naquela casa todos mentem, ou todos são assassinos, ou todos têm preconceitos. Enfim, numa próxima existência, numa próxima experiência, também desencarnam e voltam aonde? No mesmo núcleo familiar, todos resgatando o débito que em comum acumularam. E é por isso que nós vamos encontrar, não é para nós, tá? Lá naquela família todos são hipertensos, ou lá naquela família todos têm problemas renais, ou lá naquela família todos desenvolveram o mesmo tipo de tumor, de câncer, mais ou menos na mesma época. E é claro que o materialismo vai gritar: isso é genético. Mas o que o materialista não sabe é que ele diz uma meia-verdade, que nós espíritas sabemos, dos fatores genéticos, sim, que interferem no nosso corpo, na nossa vida. Mas o que os materialistas ignoram é que antes de entrar em ação a genética, entra em ação quem? O espírito reencarnante, o psiquismo do espírito que vai reencarnar. Tanto que as mães sabem do que eu vou falar. Quando a gente está grávida, sonhei que eu vou ter um bebê, né? Ou sonha com o bebê, ou quem tem vidência enxerga o bebezinho já fazendo, a criança fazendo a visita, aquele espírito visitando antes, se acercando antes da mãe e da família. Então, quando esse espírito que vai reencarnar acerca-se da mãe, é ele que vai interferir na corrida do espermatozoide e então formar o novo embrião para o seu corpo. A partir daí, sim, nós podemos dizer: tudo é genético. Mas quem instigou a corrida foi aquele espírito com a necessidade daquele material genético ali presente. Mais ou menos que nem nós, né? Eu cheguei aqui hoje, deu tempo de tomar um banhinho. Então, pode sentir um cheiro de perfume. Mas se eu chegar na rua correndo, eu que tenho área de restaurante, essa época com muito peixe, provavelmente você sentiria um cheirinho de peixe. Então, assim também é o espírito reencarnante. Ele acerca-se, trazendo todo aquele psiquismo, e ele influencia o espermatozoide, pois se não fosse assim, nós poderíamos nos questionar. Como se ao mais esperto, o mais ágil, que correu mais rápido, que chegou lá, como que então nascem crianças anencéfalas, aleijadas, cegas, surdas, se quem ganhou a corrida, teoricamente, deveria ter sido o melhor, sim, o melhor, com a melhor bagagem genética. E é por isso que Jesus disse: se teu olho é motivo de escândalo, põe fora. É melhor entre no mundo sem o olho,
a entrares com ele e perder a alma. Então, como o Cristo falou do olho, nós também podemos aí compreender para toda a nossa conjuntura que nós trazemos ao reencarnar, já que as leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. E a partir daí, então, o processo celular todo que nós já conhecemos, que se dá é genético. Ou também as dores da alma que nós trazemos, nós falamos muito na parte física, mas muitos vêm com tormentos espirituais, ou de repente a felicidade, como o Hugo Gonçalves, né, que traz da onde? Do que acumulou ao longo das outras existências, mas depois a gente diz que é tudo genética. Então nós vamos parar de perguntar, né, mas por que será que eu fui nascer no tronco dessa família tão problemática, com tanta família saudável, e eu renasci justamente aqui? O que foi dito na prece é porque temos que conviver com eles. E aí nós vamos perceber que assim como há famílias onde todos são artistas, onde todos têm o dom aí para matemática, ou para o canto, ou sei lá, para as artes, por quê? Acumularam isso. Mas esse não é o tema da noite, isso foi só uma introdução. É até a meia-noite que nós vamos, né? Nós falamos em coletivo, e até agora nós tentamos inserir nós quanto indivíduo, renascendo, dando conta das nossas aflições próprias conosco mesmo, ou no ambiente familiar, ou na sociedade. Mas, muitas vezes, o que é difícil para compreendermos são esses desenlaces, desencarnes coletivos, onde nós acessamos aí os noticiários e ficamos sabendo que uma família inteira, de repente, é massacrada por um caminhão na estrada, ou uma família inteira estava naquele barco que afundou, ou naquele avião que caiu. E aí nós vamos começar a perceber que nós temos resgates em conjunto. Mas será que nós temos resgate quanto cidade? Ou quanto país, quanto nação? Será? Sim. Por exemplo, se nós tivermos preconceitos étnicos, negros, japonês, amarelo, judeu, nós vamos também criando débitos kármicos. E isso também adultera a vibração espiritual. E encontramos então grupos onde todos têm preconceitos religiosos, ou budista, islâmico, cristão, mostrando fanatismo. Isso não é o erro já de uma pessoa, mas de uma comunidade, de um país. Por isso resgatam no seio de uma etnia, de um povo e de um país. Então nós temos como exemplo aqui, em 1961, o Grande Circo, né, onde mais de 500 pessoas morreram em Niterói, e Chico depois, pelas suas abençoadas mãos também, vem nos contar que eles eram os mesmos que juntos organizavam o espetáculo de horror e morte aos cristãos. No edifício Joelma, em 74, 190 mortes. Depois vem o esclarecimento pela espiritualidade. Todos juntos participaram das cruzadas. E mais recentemente os jovens, que nós não temos notícia alguma aqui a colar, mas esperamos os médiuns realmente credenciados para poder dizer o porquê uniram-se aqueles jovens ali naquele momento. Para ficar melhor, nós trouxemos algumas histórias verídicas para entender como que se dá esse resgate coletivo de uma nação, de um país. História contada por Divaldo Pereira Franco. Quem quiser procurar depois é Conversando com Divaldo, o nome do livro, Conversando com Divaldo Franco 3. Nós vamos fazer uma viagem agora, lá para os anos 30, a Polônia, um amálgama de raças. No século XIX, Zamenhof, já quando publicou o Esperanto, falava dessa segregação. Ou seja, dos bairros que pertenciam a uma raça a outra raça, e todos eram inimigos entre si, guerreavam entre si. Cada qual tinha o seu idioma, cada qual tinha suas tradições, menos a alma polonesa. Então, lá naqueles anos 30, conta Divaldo, lá na periferia da Varsóvia, aquela cidade central da Europa, se encontravam verdadeiros guetos de muitas raças, culminando no futuro com o gueto de Varsóvia, que reuniu mais de 250 mil judeus em algumas quadras programadas por Himmler, um dos mais importantes líderes do partido nazista, para o grande holocausto. Mas ali
havia na periferia um rabino. Quem já não viu um rabino ortodoxo? Aquele que é fiel à tradição, quer dizer, se veste de maneira especial, tem os cabelos cacheados, não corta nunca a barba também, sempre de chapéu. E ele então tinha que percorrer um percurso grande da sua casa até chegar à sinagoga. Então todos os sábados ele passava por uma extensa área agrícola. E lá naquela área agrícola estava sempre um jovem alemão cultivando a terra. E ele passava por ali, nós vamos ver depois o quão profundo esse ensinamento, porque nós às vezes achamos que temos que fazer tão grandes coisas. Percebam o que aconteceu. Ele passava por ali e cumprimentava o jovem, né? Guten Morgen, Herr Miller. Ele sempre dizia, bom dia, senhor Miller. Mais tarde, porque o jovem não respondia, mais tarde Hitler dirá que o polonês é como um porco, um suíno. Olhando aquele jovem, então, pensava assim, o judeu polonês muito pior, né? Então ele olhava aquele jovem, cumprimentava e o jovem, horrorizado, não respondia. O jovem estremecia, porque era um atrevimento. E ele insistia de novo na outra semana, Guten Morgen, Herr Miller. Às vezes a gente vem aqui falar da importância de um abraço, de um sorriso, de um ombro, e parece assim, tão simples, será? Um bom dia? Vamos ver a história verídica dessas duas criaturas. O jovem enfureceu-se, mas os dias foram se passando, como tudo passa. O jovem reagindo mal, até que um dia o rabino disse, bom dia, senhor Miller. E ouviu uma resposta, Guten Morgen, Herr Rabin, bom dia, senhor rabino. Mais tarde, bom dia, bom dia. Só isso. Só isso. E passaram a se sorrir, só. Mas os anos passaram e veio a Segunda Guerra Mundial. 1944, um dos últimos trens que chegam a Auschwitz com as vítimas do gueto de Varsóvia. Lá no trem está quem? O rabino. A cidade está cercada pelas tropas. Estão derrubando as casas e há muita morte. Então o cólera morbus ali estão ameaçando incendiar o gueto. E o último trem parte. É Natal. A temperatura em Auschwitz é de 20 graus abaixo de zero, portanto neva. O trem para naquela estação fatídica. Existem algumas lâmpadas que derramam aquela claridade de névoa. Quem assiste os filmes vê que é bucólico. E à frente está quem? Um soldado da SS. Um homem de mais ou menos 35 anos, um semblante de pedra. A fila dos que saltam o trem ali é enorme, é imensa. E este soldado tem uma haste de metal na mão. E ele então, sem dizer nenhuma palavra, ele encaminha mulheres, crianças, idosos, enfermos, todos para a câmara de gás diretamente. Bom, chega o trem, eles saltam do trem e com aquele movimento ele vai decidindo quem é salvo e quem é condenado a morrer. O rabino está ali na fila, quase já não tem mais forças. Então ele vê que todos os que estão à sua frente estão sendo encaminhados para a câmara de gás, enfermos. E aí ele fica ali e ele sabe, observando aquilo, que ele também será a próxima vítima. Quando está mais ou menos 5 pessoas à sua frente, ele se apruma para morrer com dignidade. E então ele começa a murmurar o Salmo 114 da penitência, ó Israel, e procura ter dignidade para morrer como um verdadeiro judeu. Então ele avança, agora tem 4 à sua frente, todos os 4 vão encaminhados para a câmara de gás. E ali está o soldado com aquela vareta perigosa na mão, e o rabino se aproxima, ergue o chapéu, olha o homem que o olha também, então o rabino estremece, porque o perverso tem aquela haste na mão, mas o rabino diz, Guten Morgen, Herr Miller, o reencontro que a vida nos oportuniza. Estava lá o rabino e aquele jovem alemão, agora um soldado da SS, com a haste na mão. E ele cumprimenta. É claro que Herr Miller não responde, mas ele reconhece o rabino e é um momento terrível para ele da decisão. O rabino sorri e ele movimenta a mão pela primeira vez para o outro lado e o rabino sai salvo. Herr Miller reconhece o rabino. E aí
tomou a sua decisão. Mas os anos também passam. E chega 1946. Agora já é o julgamento. Nuremberg, os grandes chefes estão sendo julgados. E Himmler, covarde, que decretou a operação final, como muitos outros que nós sabemos, eles cometeram suicídio. Mas chega o momento do julgamento daqueles que eram intermediário das matanças. Lá em Frankfurt, tem uma sala agora especial e está erguido o tribunal. Está sendo julgado naquela sala um daqueles que matou aproximadamente 100.000 judeus nas câmaras de gás de Auschwitz. O semblante daquele que está sendo julgado é quase de pedra. O desprezo dos julgadores que ali estão, e a testemunha quem? O rabino. Senhor rabino, diz o promotor, este homem era aquele que selecionava os que deveriam ir para a câmara de gás? Ou seja, quase todos? Ele apura à vista, mais uma vez o reencontro. Mais uma vez o simples bom dia, ó, Guten Morgen, Herr Miller. Não, diz o rabino, não é aquele homem. O homem que mandava para as câmaras de gás era um ser que a filosofia nazista transformou em selvagem. Herr Miller é um homem bom. Sucede que foi educado para odiar. Ele nunca teve oportunidade de amar ou de ser amado. Mas, insistiu o promotor, senhor rabino, não era ele que mandava para a câmara de gás? Sim, disse o rabino, era o modelo que colocaram dentro dele. A indumentária que ele então vestiu pela lavagem cerebral dessa doutrina, desse regime perverso. Não era ele, era o regime. Herr Miller era bom. A mim ele me salvou somente porque eu o cumprimentava. E então eles acharam que o rabino não estava muito certo, né? E o juiz levantou o martelo e decretou pena de morte por enforcamento. Então o rabino desce, passa pelo banco dos réus, onde está aquele homem lá, e aí o rabino olha para ele entre as lágrimas, e aí ele diz, Vielen Dank, muito obrigado, ele diz para o seu rabino, né? E o rabino diz, Auf Wiedersehen, adeus, será adeus para nós espíritas? Naquele momento, diz Divaldo, aquele homem que era uma pedra tornou-se uma criatura humana. O que demonstra que a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a eutanásia, que os últimos momentos podem ser muito importantes, porque pode o indivíduo arrepender-se de todos os erros de uma vida e preparar-se para entrar no mundo espiritual. E nós, egoístas, ignorantes, achamos o nosso familiar, o nosso ente querido está sofrendo, vamos desligar os aparelhos. Mas o Divaldo conta como que ele tomou conhecimento dessa história. Então nós sabemos a missão dele, andar pelo planeta todo. Mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, ele estava em Frankfurt e foi proferir uma conferência aonde? Naquela sala onde foi feito o julgamento. Então lá estava ele, né? E quando ele começa a palestra com sua mediunidade, ele vê o rabino entrando. E o rabino começa a narrar o que havia se passado ali, a sua história, que serviria para nós também. Quando ele terminou a conferência, ele foi confirmar aquela pessoa responsável pelo grupo espírita Allan Kardec, lá de Frankfurt, que edifício, afinal de contas, era aquele. E aí falaram que era um edifício que pertencia à prefeitura, que tinha sido, depois da Segunda Guerra Mundial, ali um tribunal para julgamento dos criminosos de guerra. Então, diz o Divaldo, o rabino vinha do mundo espiritual para contar a sua história. E ele, com a sua mediunidade, via toda a cena do tribunal. E ele viu quando Herr Miller, chorando, desperta para o mundo espiritual. E então, ele também é curioso, não é só nós, né? Ele perguntou para o rabino, já se passaram mais de 50 anos, por onde anda Herr Miller? E o rabino informou, está aqui mesmo, na Alemanha, com uma problemática encefálica muito grande. E nós, quanto nação, porque o tema é expiações coletivas,
quanto nação, aprovamos o aborto de fetos anencéfalos. Então, diz o rabino, eu roguei a Jeová, no seu dizer a Deus, né, que o trouxesse de volta à terra, reencarnação, e me tornei o seu amigo espiritual. Isso é, o rabino tornou-se o guia espiritual daquela alma que ele tentou redimir desde o dia que estava na terra, um simples bom dia. Então, diz o Divaldo, que as palavras sejam nossas pedras, são pedras, preciosas ou não, graças a alguma delas que vige a miséria, mas a compaixão também pelos inimigos. Rabino, no dizer de Divaldo, eminentemente cristão, e ele foi dizer isso pro rabino, porque Allan Kardec classificava os espíritas pelo conhecimento e os espíritas pelo coração, e ele foi querer fazer um agrado e falou para o rabino, muito obrigado, seu rabino, por ter vindo à minha palestra e por ser espírita pelo coração. E o rabino corrige Divaldo dizendo, e pela crença na reencarnação, porque as doutrinas rabínicas definem a reencarnação como sendo a prova da justiça divina. Então, nós sabemos que dentro desse assunto, Divaldo Pereira Franco, com a sua missão, viajando o mundo, lá em junho de 2011, próximo, portanto, estamos em 2013, ele viaja à Europa. E aí ele volta, e quando ele volta para o Brasil, ele vai nos centros menores, no interiorzão, aí ele vai contando as histórias do que se passa com ele nessas viagens. E ele, então, foi... vocês podem acessar na internet e ver a visita de Divaldo no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele é visível pelo vídeo, dá para ver como ele se emociona. Imaginemos um médium do quilate dele entrando em contato com essas energias. E ele vem para o Brasil e vem relatar o que aconteceu. Então ele começa uma palestra no interior, aí, se não me engano, de Minas Gerais. Ele começa num centro a contar. E ele começa a falar a percepção do ambiente, a captação dos sofrimentos, daqueles que ali foram cruelmente exterminados. E na parte final da palestra, o Divaldo fala que lá ele estava quando chegou um ônibus, que era um grupo de adolescentes que vieram visitar ali aquilo que hoje se tornou um museu. E, claro, os adultos acompanhando. Mas ele relata o seguinte, não era apenas um grupo de adolescentes, eram adolescentes. Isso aí rodou alguns e-mails aí, vocês devem ter recebido, né? Que então tinham lesões físicas e mentais muito graves. Só que ao se deparar com aquela energia daquele ambiente, esses jovens então tiveram terríveis sensações. Diz ele, alguns foram acometidos na hora com crises convulsivas, outros gritavam, outros choravam, e diante daquela dolorosa cena surge a mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, explicando que ali naqueles jovens estavam alguns dos torturadores e algozes de volta ao local onde exerceram essas atrocidades, hoje reencarnados, então, trazendo a consciência de culpa dos crimes cometidos, expurgando no corpo físico. Então ele vai falando, né, nessa palestra, agradecendo a misericórdia divina, e terminou? Não. Por isso nós temos que ter respeito numa casa espírita, principalmente num dia de exposição também doutrinária, porque, como uma casa como essa, as atividades continuam depois que nós saímos e depois nos grupos mediúnicos. E assim aconteceu naquela casa espírita. 2 dias depois, ele falou no domingo, na terça-feira, tinha reunião de desobsessão naquela casa. E aquele grupo reunido, mais ou menos nos nossos moldes, a prece inicial, aquela leitura que harmoniza a prece inicial e as comunicações, quando então comunica-se um espírito que começa a relatar, naquela manhã que o Divaldo fez a palestra, né? Eu participei, foram trazidos para o centro, de uma assembleia das vítimas do Holocausto, de diversas nacionalidades. Nós somos trazidos à casa a fim de assistir o relato que ele iria fazer. Éramos um grande grupo, então nós não conseguimos enxergar o quanto isso aqui se expande. E diz o Espírito, a nossa finalidade, né, a nossa presença, a finalidade da nossa presença na palestra, relacionava-se à necessidade que ainda sentíamos de compreender os motivos
pelos quais tivemos de passar por tantos sofrimentos. Evidentemente, diz ele, nós já havíamos sido informados a respeito, no meu caso, sendo judeu, já tinham sido aí citadas as leis da Torá, não só para mim, mas para os meus irmãos de raça. Entretanto, isso não aclarava suficientemente nossas mentes, estavam mais ávidas por mais explicações, que nos acalmasse a ânsia do saber. Então, enquanto ele, o Divaldo, ia relatando os detalhes do campo de concentração, como era efetuada, afinal de contas, a seleção, por que uns saíam salvos e outros não? Então, na medida que ele ia falando, nós não necessitávamos de intérprete, nós entendíamos simultaneamente o que ele estava falando. Grande número de prisioneiros, como no meu próprio caso, ia sendo levado para as câmaras de gás, sem saber o motivo pelo qual tínhamos de passar por aquele terrível destino. A maioria de nós seguia como gado indo para o matadouro, sem ter noção do que viria depois. Quando nos demos conta da realidade, o horror a todos nos invadiu. Foi quase enlouquecedor. Mas agora estávamos ali, naquela manhã, ouvindo o orador, refeito das dores superlativas, já socorridos, já com menos medo, com menos revolta, buscando respostas mais claras e tentando entender como a misericórdia divina atuou sobre as nossas vidas, mesmo numa situação tão dramática. E então nós somos cientificados que nós, nem todos, primeiro ele conta do resgate, nem todos tiveram reações semelhantes, alguns foram sim imediatamente resgatados e ascenderam a planos maiores, assim como o Chico, né? Vem nos contar, quando a gente olha no incêndio de um prédio e vê só rolo de fumaça, que a gente vê o lado negativo, ele via verdadeiros roldões, escadas de luz para aqueles que estavam finalmente se libertando. E assim o Espírito relata, alguns ascenderam, mas muitos ficaram presos ali pelo ódio, pelo desejo de vingança. Então, diz ele, quando o Divaldo terminou a reunião, e isso serve para nós, né, não terminou, continuou. A partir daquele instante, nós fomos sendo esclarecidos quantos pormenores, para que nós tivéssemos entendimento maior. Então ele contou, 70 anos transcorridos até hoje é pouco tempo. Agora sabemos que nós, séculos e séculos se passaram, quando nós também nos comprometemos perante a contabilidade divina. Fizemos parte de hordas cruéis, de antigos povos bárbaros. Nós devastávamos lares, nós destruíamos famílias, nós incendiávamos cidades, vilas, pilhando, matando, sem piedade para com adultos, crianças, idosos. Muitos de nós, em outras épocas, nos erigimos em seguidores de líderes, considerados pela humanidade como hediondos. E foi assim que soubemos que cada um escreve a sua própria história. Somos herdeiros de nós mesmos. E esse entendimento abriu-nos perspectivas novas, acalmando as nossas emoções e sentimentos. Nosso grupo, diz o espírito qual ele representa, foi informado da presença de Divaldo em Auschwitz, hoje lá transformado em museu. E então veio ele com uma série de providências, ou seja, providências articuladas pelos espíritos de luz, porque nós estávamos apegados a ideias de revolta, de rebeldia, até de ceticismo quanto à justiça divina. Portanto, os relatos que tem apresentado proporcionam benefícios a inúmeros grupos. E aí o espírito agradece, emocionado, porque um novo horizonte se abriu para nós, graças às explicações profundas do espiritismo. Nós fomos envolvidos num ambiente de amor e de paz, e passamos a sentir que Deus é Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou de rótulos. E aí o espírito então agradece a misericórdia divina. Mas para finalizar, entendermos bem o coletivo, nós vamos dar um outro exemplo, uma outra historinha também contada pelo Divaldo, no livro também Conversando com Divaldo Pereira Franco 3. Com esse movimento
da Igreja Católica, criada no Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano, lá onde o Papa João XXIII conseguiu quebrar algumas barreiras da antiga Igreja Católica, essa necessidade dos religiosos unirem-se, porque afinal de contas as religiões têm a mesma base, né, o fundamento essencial. Então o Divaldo conta uma história que aconteceu, verídica também, no fim do papado de João Paulo II, esse Papa, que realmente foi um missionário. Diz Divaldo, Israel solicitou ao Vaticano que concedesse uma entrevista com o maior rabino judeu do século XX. Só que a situação ficou crítica, porque nós sabemos o Papa já com mal de Parkinson, né? Já com a saúde debilitada. Se ele dissesse não, ou se eles dissessem não, se esse pedido fosse negado, poderia abrir de novo um poço de separação entre o judaísmo e o catolicismo. Então, consultado, o Papa consentiu em receber o grande rabino. Marcada a data, é claro, cheio de repórter, né? Ele chega, o rabino, e fala, excelência, não chamou de santidade, eu gostaria de contar uma história. E passa a relatar então para o Papa que no ano de 42, quando a Polônia tombou totalmente nas mãos do nazismo, lá numa aldeia do norte, uma mulher cujos familiares foram para Auschwitz, o campo de extermínio, tinha um filho de mais ou menos 2 anos. E ela logo se deu conta que seriam a próxima vítima, né? Eles todos da família. E ela tinha uma amiga, e essa amiga era uma senhora católica. Então ela foi procurar essa amiga e perguntou, será que a senhora seria capaz de receber o meu filhinho? Criá-lo e quando a guerra terminar, mandar para Israel, porque mãe tem dessas coisas. Ela, mãe, tinha certeza que o filho tinha uma missão na terra. A senhora católica ficou comovida e então sabia que ela iria para o campo de extermínio, hoje depois, concordou em tomar a criança e criá-la como filho. Assim fez, tomou a criança, levou para casa. Menos de um mês, a senhora foi levada para o campo de Auschwitz e foi realmente assassinada. Passaram-se os anos, a guerra terminou, a criança já com 6 anos, mais ou menos, período de paz, mas a mãe adotiva agora estava, a mãe católica, num grande conflito. Porque ela tinha prometido à mãe da criança que mandaria a criança para Israel, por ser judia. Mas ela, como católica, na sua crença, ela tinha na sua cabecinha o dever de tornar a criança cristã e católica. Porque, segundo o dogma, se não for católico, vai para o inferno. E ela amava aquela criança e não desejava que a criança fosse para o inferno. Então ela queria batizar a criança, ficar com a criança ali, não queria que a criança fosse embora. Então, essa mulher está na dúvida, não sabe o que fazer, o que ela fez? Foi procurar o pároco da aldeia e contou para ele o que se passava. Mas, disse o pároco, seu dever como católica é batizar a criança e torná-la católica. Mas, padre, eu prometi à mãe que mandaria para Israel. Então, disse o padre, o dever é mandar a criança para Israel. E assim ela fez. Mandou a criança, que novamente foi adotada, manteve correspondência. A criança cresceu, frequentou as escolas rabínicas e a senhora católica morreu na Polônia e aquela criança tornou-se um rabino muito importante. Então ele voltou-se para o Papa e disse, excelência, aquela criança sou eu. Graças à grandeza dessa mulher católica que atendeu o apelo da minha mãe, dizendo que eu teria uma missão no mundo, e a minha missão é a da fraternidade universal, eu aqui estou para agradecer ao gesto de tolerância, de misericórdia e de dever daquela mãe católica. Houve um silêncio, acharam que tinha terminado tudo, quando daí ele falou, não, eu ainda não terminei. Excelência, eu aqui estou, porque aquele pároco era a vossa excelência. Olha o reencontro de 2 almas com 2 tarefas diferentes na terra, naquele momento. Foi a vossa excelência, ainda pároco, jovem, que aconselhou a minha mãe católica
a mandar-me para Israel. Então eu venho agradecer, porque foi graças à sua palavra e o seu exemplo de amor e de união das raças e união das religiões que sou hoje no colégio rabínico uma das pessoas mais importantes em teologia da Torá. O Papa comoveu-se até as lágrimas, ninguém sabe até hoje se ele recordou ou não, porque já estava com a idade avançada, já estava doente, mas nós sabemos aí que a sua atitude foi de amor ao Cristo, ao qual ele abraçava, e isso era maior que os interesses políticos, sociais da religião abraçada. Então os dois se abraçaram e o Papa disse: muito obrigado, e encerrou-se aí a conversa, como encerra-se a nossa, que fizemos uma viagem nessa noite desde da prece, que acho que foi o resumo, teria que ter sido o final, mas a espiritualidade provém, como ele bem disse, cada um de nós vem com uma necessidade, nós colocamos aqui o fardo e temos condições de carregar, nos chamando a atenção para os erros, às vezes pequenininhos que a gente não percebe, né? Como indivíduo, contra nós mesmos, contra aquele que está no nosso lado, que mais cedo ou mais tarde nós teremos de resgatar, contra a sociedade que nós vivemos, ou como uma coletividade. Quando então, se porventura no nosso país erguer-se a bandeira a favor do aborto, nós cristãos somos chamados a dizer sim à vida. Esse é o apelo da noite, da nossa responsabilidade como indivíduos, como membros de uma família, como cidadãos. Muito obrigada.